irmã trouxe um livro para ler para nós? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero louvar ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero agradecer a nossa bispa por mais essa oportunidade também, pela confiança. Pelo meu esposo. Muito obrigado pela confiança, amor. Sabe que eu te amo, né? Glória a Deus. Pelo menos se a igreja não der glória, aí ele vai ter que glorificar aqui, em nome de Jesus. Ô, glória. Sabemos que nós estamos no início de uma campanha, que o tema está em Atos capítulo 2, verso 4, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 11. E eu quero ser, acho que breve, naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, naquilo que o Senhor tem ministrado sobre mim. Aleluias por esses dias. E Ele vai continuar agindo aqui nessa noite. Glória a Deus. Gênesis capítulo 11. Em nome do Senhor Jesus. Verso de número 8 e 9. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos, eu falo que sempre em época de campanha eu fico um pouco nervosa. E pregar no primeiro dia da campanha ainda é uma responsabilidade maior, né? Mas o nosso Deus é bom. E essa campanha, ela vem por título Sede Cheios do Espírito Santo. E eu quero aqui falar nessa noite que ser cheio do Espírito Santo não é somente movimento. Ser cheio do Espírito Santo não é somente o mover, mas todo aquele que é cheio do Espírito Santo entende do mover e entende do movimento. Ser cheio do Espírito Santo é ter o coração obediente, é ter um coração moldável, ter um coração ensinável. Ser cheio do Espírito Santo é ser realmente um vaso na mão do oleiro, pronto para que o oleiro possa moldar conforme a sua vontade e o seu querer. Ser cheio do Espírito Santo não é carregar brilho, mas é carregar a presença de Deus sobre si. Ser cheio do Espírito Santo não é somente falar para a sua própria glória, mas é falar das grandezas e das maravilhas de Deus. E nessa noite eu quero refletir juntamente com os irmãos através dessa palavra. Porque nós sabemos em que o Senhor, Ele vem querendo uma comunhão com o homem. Desde o Éden até o Pentecoste. O Senhor, Ele vem querendo uma comunhão, vem querendo falar com o seu povo. Vem querendo ter uma comunhão com o seu povo, vem querendo encontrar o seu povo em fidelidade e em amor. Tanto que Jesus, ele vai falar em João capítulo 4, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade. Então o Senhor, Ele está em constante busca de um coração adorador. Ele está em constante busca de alguém que o adore em espírito, que ande em espírito, mas que ande também na sua verdade. Então o Senhor, Ele vem buscando isso no homem. E a história vai dizer que o Senhor, Ele vai visitar a Noé. E depois do dilúvio, o Senhor, Ele vai dar uma ordem. O Senhor, Ele vai dizer a Noé: Noé, vocês vão crescer, se multiplicar e se espalhar sobre a face da terra. Repita comigo: se multiplicar. Fale com força: se multiplicar
crescer e se espalhar. Essa era a ordem divina. Essa era a ordem de Deus. Crescer, multiplicar e se espalhar sobre a face da terra. Aleluia. E o povo, por um período de tempo, eles até obedecem. Até eles crescem, se multiplicam e até se espalham. Mas por um período de tempo, eles vão se encontrar no Oriente. E ali eles vão ficar. Então veio a passagem ao qual nós dizemos. E vai dizer, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E eles decidiram se juntar. Eles decidiram permanecer no Oriente. E eles decidiram, vamos aqui construir uma cidade. E nessa cidade nós vamos construir uma torre, a qual o seu ápice veio a tocar os céus, a qual o nosso nome vai ser honrado, a qual o nosso nome será proclamado em toda a face da terra. E então eles começam ali a construção daquela torre. E vai dizer que no lugar de pedra eles vão pegar tijolos. No lugar da argamassa eles vão pegar betume. E vão começar a construção da cidade e a construção daquela torre. E a torre ela já estava alta. Mas eles estavam construindo com as suas próprias mãos. Eles estavam construindo a glória para si. Aleluia! Eles estavam construindo algo para o seu próprio ego. A qual a Bíblia vai dizer que o Senhor ele vai descer sobre aquela cidade. O Senhor ele vai descer sobre aquela torre e vai parar e vai olhar e vai dizer, eles estão construindo uma torre. Eles estão construindo algo para querer chegar no céu. Então nós vemos aqui que eles estão querendo chegar no céu por mérito próprio. Eles estão querendo chegar ao céu pelo seu próprio querer. Eles estão querendo chegar ao céu achando que eles são bons o suficiente para chegar até o céu. Aí o Senhor vai olhar e vai falar, não, porque aqui não tem esse negócio de querer ser melhor do que ninguém. Aqui não tem esse negócio de brilhar, aqui não tem esse negócio de ego, aqui não tem esse negócio de superego, não, não, não. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque eles uniram, eles usaram a sua unidade, eles usaram a sua união para se rebelar contra Deus. Eles usaram a sua união para desobedecer a ordem divina. Eles usaram a sua reunião. Eles usaram a sua união, a sua unidade, para fazer algo que não agradava ao Senhor, que não levava o nome de Deus, mas era para a sua própria glória, para a sua própria fama, para encher o seu próprio ego. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, se você está querendo construir algo para o seu próprio nome, para a sua própria glória, pode esperar um pouquinho, que o Senhor está descendo aí nessa torre. Eles estavam querendo construir, achando que eles iam chegar ao céu por mérito próprio. E aqui eu já venho te dizer que nós não somos bons o suficiente para chegar ao céu. Ai de nós se não for o Espírito Santo de Deus. Ai de nós se não formos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Porque é o Espírito Santo que nos leva ao caminho. Porque é o Espírito Santo que nos mostra a direção. Porque é o Espírito Santo que nos lapida. Porque é o Espírito Santo que começa a operar sobre a nossa vida. E ai de nós se não for o Espírito Santo de Deus. Mas aqueles homens estavam construindo algo para chegar ao céu, sem a submissão de Deus e sem a permissão de Deus. Construção sem Deus é fracasso. Querer construir alguma coisa sem Deus é fracasso. E Deus desceu naquela torre. Deus desceu ali. Mas foi para dar uma ordem. Desçamos e confundamos agora todas as línguas. Ninguém vai falar mais nada. E nesse momento, Deus confunde todas as línguas. Ninguém se entende. Ninguém se compreende. Cada um vai seguir o seu rumo. Cada um vai procurar o seu grupo. Cada um vai fazer o que lhe apraz. E agora o que acontece? Eles vão obedecer pela força
a ordem de Deus. Porque Deus tinha dito para eles se espalharem, mas eles não quiseram se espalhar por bem. Então o Senhor vai forçar, agora vocês vão ter que me obedecer, eu vou confundir as línguas e agora vocês vão se espalhar. E quando o Senhor dá o decreto, eles se espalham. Agora eles começam a obedecer a voz de Deus através da confusão das línguas. O Senhor vai confundir as línguas, vai tirar a união, vai tirar tudo aquilo e vai se formar um caos. Agora cada um vai para o lugar e aí surgem as diversas línguas que tem. Surgem as diversas línguas que existem. Poderia até, por um período de tempo, achar que isso fosse um impedimento para que a palavra da salvação fosse entregue a todos. Mas aí seria um problema. O que seria um problema, agora o Senhor ele vai trazer a solução. Quando alguém achou que seria um problema, quando alguém achou que a mensagem não ia chegar aos confins da terra, vem Jesus para quebrar tudo aquilo em que o homem achava e que o homem pensava. Aí o Senhor, ele desce através da forma humana de Jesus Cristo e ele vem para resolver o problema. Aí vem Jesus dizendo que agora eu vou rogar ao Pai para que desça um outro consolador, que o mundo não conhece, por isso ele não recebe, mas vós conheceis e vós há de receber. E Jesus ele vai orar e vai dizer: Senhor, Pai, que ele seja um, assim como eu sou um em ti. Que ele seja um em mim e nós venhamos ser um. Jesus ele está dizendo: vamos restaurar a unidade. Aquilo que a desobediência do homem quebrou, agora eu vou vir para restaurar a unidade. Aí ninguém estava entendendo nada. Aí em Lucas capítulo de número 24, verso 49, veio a palavra do Senhor Jesus dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Agora Deus vai dar uma ordenança: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí a Bíblia vai dizer: Jesus vai morrer, Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. Depois que Jesus ressuscita, Lucas ele vai continuar escrevendo Atos capítulo de número 1. Agora Lucas ele vai escrever a renovação da promessa. Olha, Jesus ele ressuscitou, passou 40 dias ensinando seus discípulos. Ele passou 40 dias ensinando os seus discípulos. E quando ele termina o seu ensinamento, ele vai dizer: como eu já havia dito, vocês vão ficar nessa cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque antes eu já tinha dito que João ele veio para vos batizar com água. Mas espere mais um pouco, porque dentro de alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto na Judeia, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. Ele é manaia na calabaia, sule manaia na calabaia sé. Ele é manaia na calabaia su. Enquanto os homens estavam querendo edificar uma torre para a sua própria glória, Jesus ele vem dizendo: agora vocês vão ser edificados, vão ser fortalecidos para carregar o meu nome, para carregar a minha presença, para onde vocês forem eu esteja convosco também. Ele manda na galavaia sé. Ser cheio do Espírito Santo não é carregar a glória para nós, mas é para carregar o nome dele sobre essa terra. Ser cheio do Espírito Santo é para carregar a presença dele sobre essa terra. Aí eles passaram. Aí passaram os 40 dias de ensinamento. Quando terminou os ensinamentos, quando terminou a renovação da promessa, a Bíblia vai dizer que então Jesus ele vai ser ascendido aos céus. Quando ele sobe aos céus, os varões vão estar olhando Jesus subir. Eles vão ser as testemunhas oculares de Jesus subindo aos céus, sendo elevados aos céus. E eles agora vão se reunir para orar. Eles vão se reunir para buscar ao Senhor.
eles vão se reunir para buscar o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer então, Atos capítulo 2, e cumprindo-se então o dia de Pentecostes. Não, eu vou repetir de novo porque você não está entendendo. O dia de Pentecostes é 50 dias após a ressurreição de Jesus. É uma ordenança de Deus para o povo. Aí agora, depois dos 40 dias de ensinamento, eles têm mais 10 dias de busca. Depois deles se assentarem, depois deles ouvirem os ensinamentos de Jesus, agora eles vão buscar. E a Bíblia vai dizer então, Atos capítulo de número 2. E cumprindo-se então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa do que estavam assentados. E o que mais? E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uma hora lá em Babel, eles estavam falando uma só língua para a desobediência. Eles estavam falando uma só língua para se rebeliar contra o Senhor. Mas em Atos capítulo 2, eles se reúnem para falar uma só língua, para falar do Salvador, para falar da glória, para falar do reino, para falar da vinda do Senhor. Enquanto eles estão reunidos, o Espírito Santo está descendo. Enquanto eles estão reunidos, o Espírito Santo está movendo. Enquanto eles estão reunidos, o Espírito Santo está trabalhando. Enquanto eles estão reunidos, o Espírito Santo está movendo. Enquanto eles estão reunidos, o Espírito Santo está trabalhando. O que o Senhor está dizendo nesta noite? Enquanto nós estamos aqui reunidos, enquanto nós estamos no mesmo lugar, reunidos, buscando a presença dEle, Ele está se manifestando, Ele está operando, Ele está soprando, Ele está fazendo sobre a minha e a tua vida. Porque enquanto nós estamos reunidos buscando a presença dEle, a gente não está buscando glória para si. O Senhor, Ele só enche quando a gente se esvazia. Mas a gente se esvazia do quê? Se esvazia do nosso ego, se esvazia do nosso eu, se esvazia da nossa vaidade, se esvazia do nosso pecado, se esvazia de quem nós somos. Para quê? Para que a glória dEle possa nos encher, para que a presença dEle possa nos encher, para que as virtudes do Espírito Santo possam sobressair na nossa vida. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor? Você pode glorificar ao Senhor? Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Agora, a descida ela não é mais para confusão. A descida do Espírito Santo, a descida de Deus agora não é mais para frustração de planos. A descida de Deus agora é para a restauração da unidade no Espírito. Agora a descida de Deus não é mais para rebelião. As línguas estranhas não é mais para rebelião. As línguas estranhas é para anunciar as grandezas de Deus. As línguas estranhas não é somente para rebelião, não. As línguas estranhas agora é para a edificação da nossa vida. As línguas estranhas agora é para nos fortalecer. Aleluia, porque todas as vezes que nós falamos em línguas estranhas, a gente é edificado, a gente é fortalecido. Por isso que eu não entendo um monte de crente que é batizado no Espírito Santo e começa a buscar Ele, começa a orar Ele e não consegue falar em línguas, não consegue falar em mistério, não consegue falar com Deus. Ei, quando a gente fala em línguas, a gente está falando com o próprio Senhor.
Se a gente está num culto reunido com um monte de crente, a gente não consegue se conectar, vai se conectar onde? Se nós estamos numa reunião de crente, onde só tem crente, e Jesus ele vai dizer, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me faço presente. Se a gente está numa reunião onde só tem crente, e você não consegue se conectar, o problema é com você, não é com Deus. Como que é que a gente busca tanto ser edificado, ser cheio do Espírito Santo, e a gente está no culto como esse e não consegue falar em línguas? Se a língua é que te edifica, é que te fortalece, é através dela que você é fortalecido. Porque a gente sente o fogo diferente, irmão. Não é desse mundo. Não é desse mundo. Mas a gente precisa se conectar. A gente precisa tirar, se esvaziar de nós mesmos para conhecer Ele. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos para a gente conseguir se conectar com Ele. Aleluia! Nada de barulhos externos pode atrapalhar a conexão que nós temos com o nosso Senhor. Aleluia! Porque é quando nós nos reunimos que nós nos fortalecemos no Senhor. Porque como foi dito aqui, grandiosamente sobre Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro ele estava preso. E a igreja se reuniu em oração. E enquanto a igreja estava unida, quando a igreja estava reunida, o Senhor visitou Pedro com um anjo. Ei, enquanto tem crente unido, reunido, conectado com o trono, o Senhor vai agindo em nosso favor. O Espírito Santo vai movendo. O Espírito Santo vai agindo. Paulo, ele vai escrever que o Espírito Santo, ele dá dom conforme a necessidade da igreja. Se na igreja necessita de profecia, o Espírito Santo, ele é o que dá a profecia. Ele é que usa o profeta. É Ele que usa nos dons de curar. É Ele que usa nos dons de maravilha. É Ele que usa no dom da fé. É Ele que usa. Mas é através da busca. É através da gente se esvaziar de nós mesmos e nos encher dEle. Já foi dito aqui na outra campanha do Espírito Santo como é que a gente se enche. É na busca da palavra. É na oração. É no jejum. É fácil, é não. Mas quem disse que para ter poder que vem do alto, para edificar a igreja tinha que ser fácil? Porque não é para nós mesmos. Não é para a gente ter dom de curar para nós mesmos. Porque normalmente, não é regra, mas normalmente as pessoas que têm dons de curar, ficam mais doentes do que curada. E ora para outras pessoas serem curadas. E outras pessoas são curadas. E muitas vezes se pergunta, Senhor, por que o Senhor não me cura? É mistério dele. É mistério dele. É que nem dom de profecia. Você profetiza na vida do outro, mas quando é na sua, você não consegue profetizar. Mas é o Espírito Santo que age conforme a necessidade da igreja e conforme a nossa busca. Quanto nós temos buscado? Quanto nós temos buscado? A vida para ser cheio do Espírito Santo não é somente num culto ou numa campanha, mas é toda a vida. É todos os dias. É todos os dias. É todos os dias renúncia. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas quanto você tem renunciado? Quanto você tem buscado? Quanto você tem jejuado? Não jejuado somente de alimento, irmão. Porque muitas vezes a gente só jejua de alimento. Mas eu aprendo que a gente não deve jejuar somente de alimento. Mas os nossos pensamentos precisam também ser santificados. A nossa língua precisa ser santificada. As nossas atitudes precisam ser santificadas. E tudo isso faz com que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. Não é somente o falar, mas é o agir. Não é somente o orar sem atitude. Não é somente o buscar sem realizar. É buscar e fazer. É buscar e ter atitude de fazer.
Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 2, que depois que eles foram cheios, eles saíram de dentro do cenáculo. Eles saíram de onde eles estavam reunidos e foram para fora. Pregar em outras línguas a mensagem de Cristo. A mensagem de salvação. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que elas ouviam. Por quê? Porque a falavam na sua própria língua. Coisas que eles nunca tinham visto. E o Senhor pode fazer isso hoje? Pode. Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. O nosso Deus continua agindo, continua operando, continua fazendo através do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito Santo não foi deixado nessa terra em vão. Jesus, ele disse, eu vou, mas vou deixar um. Não vos deixarei órfãos. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, aquele que advoga, aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai quando nós não conseguimos orar. É Ele que nos dá a direção. Aquela vozinha que sopra no nosso ouvido, no nosso coração. Não entra aí porque não é para você. Não vai nesse lugar porque não é para você. Essa música não é para você ouvir porque não te agrada. Essas palavras não é para você dizer porque não é de mim. É o Espírito Santo soprando dentro de você. As atitudes que você deve ou não fazer. E o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos puxa. O Espírito Santo sopra. Quanto tempo você não me ora? Quanto tempo você não me busca? Sem ser no culto. Sem ser oração de 10 minutos no culto. Quanto tempo você passou na madrugada orando? Quantas vezes você ouviu a minha voz te chamando? Quantas vezes você agradeceu por algo que não deu certo? E era o Senhor te dando livramento. Era o Espírito Santo falando que não era para você fazer. E mesmo assim você insistiu. E o Espírito Santo falou, não é para fazer. Aí deu errado. Ei, o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda age. O Espírito Santo ainda faz. Mas nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos à voz dele sobre a nossa vida. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos à voz de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vem suave falando conosco. O Espírito Santo, ele vem falando suave com a nossa vida. Aleluia. E ele fala com a gente. Aleluia. Para encerrar. Em Babel, os homens buscavam o céu para a sua própria glória. E Deus vem parar, mas em Pentecostes, o homem busca o céu se esvaziando de si mesmo. E o céu vem para ficar. Enquanto Babel, o Senhor desce para parar com a construção em Atos, em Pentecostes, o Senhor vem para pousar sobre a vida de cada crente. Ele não vem somente para ficar e ir embora, ele vem para fazer pousada, vem para fazer morada dentro de mim, dentro de você. Aleluia! Em Babel as línguas se dividiram, mas em Pentecostes as línguas reuniram os crentes. O que foi confusão em Gênesis virou comunhão em Atos dos Apóstolos. Onde tem oração e quebrantamento de espírito, o Espírito Santo se manifesta. Aleluia! Se tem oração e se tem quebrantamento, o Espírito Santo está se manifestando. E nesta noite, o Senhor, ele nos convida. Quer ser cheio? Se esvazie de si mesmo. Quer ser cheio? Não queira glória para si. Quer ser cheio? Não construa nada para si, construa para a glória do nome dele. Porque como diz o apóstolo Paulo, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é sobre nós, é sobre ele, é tudo para ele. É tudo para a glória dele. O falar em outras línguas é para a glória dele. O mover do Espírito Santo é para a glória dele. O mover de Deus é para a glória dele.
A cura que Ele opera sobre a minha e a tua vida é para a glória dEle. O livramento que Ele opera na minha, na tua vida, na nossa família, é para a glória dEle. É tudo para a glória do nome dEle. Aleluia. Enquanto a gente vai se enchendo, o Senhor, Ele vai operando sobre a nossa vida. E a gente se enche, se esvaziando. Sei que a matemática não bate, mas a matemática de Deus é diferente da do homem. Ele enche quando você se esvazia. Quando você diz eu não posso, Ele diz eu posso. Quando você diz eu estou fraca, Ele diz eu sou a tua força. Quando você diz que não vai conseguir, Ele fala eu te capacito. A matemática dele é diferente da nossa. Porque a gente pensa uma coisa, mas Ele faz outra. E hoje o Espírito Santo nos chama. Quer ser cheio? Se esvazie de si mesmo. Se esvazie. Se esvazie. Porque enquanto nós estamos aqui buscando, estamos aqui nos esvaziando de nós mesmos, o Espírito Santo está nos enchendo. O Espírito Santo está trabalhando sobre a nossa vida. Ei! Se preocupe com nada não, porque é o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que brada no teu coração. É o Espírito Santo que trabalha sobre você. É o Espírito Santo que sopra no teu ouvido. Essa vida não dá mais para mim. Essa situação não dá mais para mim. Fica longe do Senhor, não dá mais para mim. Sabe por quê? Eu me lembro daquele louvor que ele diz: quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem pisou uma vez no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, irmão. Não tem jeito. Quem uma vez entrou no fogo não consegue viver fora do fogo. Quem uma vez entrou no meio do Pentecoste não consegue viver fora do Pentecoste. Não tem jeito. Você pode querer viver fora, você pode até se segurar, você pode dizer que é meninice, pode dizer que é carne, mas se eu não vou fazer, eu vou me segurar. Mas chega uma hora que o Espírito Santo pega. Mas tem uma hora que a chama arde. Tem uma hora que o fogo começa a pegar no pé e vai da planta do pé até o alto da cabeça. E você começa a pensar: Senhor, que saudade. Ai, que saudade quando eu rodopiava na tua presença. Ai, que saudade quando eu sentia a tua presença. Ai, que saudade quando eu mal escutava os louvores e já estava falando em línguas estranhas. Ai, que saudade. Porque uma vez entrou no Santo dos Santos, irmão, não consegue viver em outro lugar. Aí quando sai a saudade aperta. A saudade aperta. Uma vez que sai, a saudade aperta. Aí quando a saudade aperta, a gente fala assim: mas eu não tenho força para voltar. Aí o Senhor diz: mas a força não vem de ti, a força é minha. A força não vem de ti, mas a palavra do Senhor para o meio, para o teu coração é: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Enquanto você se esforça, o Senhor vai te dando força. Você está entendendo? A matemática de Deus, a lógica de Deus é diferente. Ele não te puxa para você fazer obrigado. Ele fala: você se esforça e eu te encho. Você se esforça e eu te dou força. Você dá o primeiro passo e eu caminho o restante com você. Fala: eu não consigo por mim mesmo. Mas por nós mesmos a gente não consegue mesmo não. Por nós mesmos a gente não jejua. Por nós mesmos a gente não ora. Por nós mesmos a gente não lê Bíblia. Por nós mesmos a gente não lê livro. Por nós mesmos a gente nem vem para a casa do Senhor. Mas é pela misericórdia dEle que Ele nos arrasta. É pela misericórdia dEle. Porque quando o calo aperta, quando a tempestade sopra, quando o vendaval vem, a gente olha e fala: eu preciso orar. Eu preciso buscar. Senhor, quando eu entro no culto como esse, quente, e saio daqui mais gelado do que um freezer, a gente olha e fala: preciso orar. Preciso buscar, porque se a gente sai de um culto como esse, mais frio do que um iceberg, tá ruim. Tá ruim. É sinal que a gente precisa buscar, porque o problema não está em Deus. O problema não está no Senhor.
O problema está em nós, que a gente não busca o suficiente. Porque Deus, Ele sempre tem azeite pronto para derramar sobre a minha e a tua cabeça. O Senhor, Ele sempre tem a porção pronta para mim e para você. O Senhor, Ele sempre tem a porção reservada para mim e para a tua vida nessa noite. Amém? Você pode se colocar de pé comigo? Oh, glória. Agora você vai procurar um crente aí perto de você.